Olá meus amigos, estamos aqui com mais um vídeo do canal Macumbajá e hoje nós vamos falar um pouco sobre Obi, tá certo? Mas antes de adentrar no assunto, eu gostaria de fazer um agradecimento, eu gostaria de agradecer ao meu Oluô, o Babá Akalá, que está me ajudando com a seleção dos assuntos, com as rezas, com alguns itãs, e está engrandecendo ainda mais esse trabalho que eu estou fazendo aqui junto a vocês. Então, Babá Akalá, muito obrigado. E quem quiser saber um pouco mais sobre Fá, consulta, ele tem um canal lá no YouTube e eu vou colocar o link do canal na descrição, tá certo? Bom, gente, voltando para o assunto, vamos falar um pouco sobre Obi. O que é o Obi? O Obi especificamente é isso, é um fruto. Tá? É um fruto que também é conhecido como noz de cola, tá certo? Esse Obi em especial é um Obi abatá, é um Obi de 4 gomos. Existem diversos tipos de Obi, de 2, 3, 4 e até mais gomos, 5 e aí por diante. Mas os que têm maior utilidade no Brasil, na religião de Orixá, são os de 2 gomos e principalmente o de 4 gomos, tá certo? O Obi ele serve para uma série de rituais, eu poderia dizer até que para todos os rituais o Obi é utilizado. O Obi é utilizado como alimento para o orixá, é utilizado também como uma forma oracular. Através do Obi, as quedas do Obi, consulta-se determinadas coisas relacionadas ao orixá, também são consultados odus dentro dos Obis, então existe uma forma específica para se consultar Odu dentro de Obi, usado para ritual de Bori, Sasanha, enfim, são diversos rituais em que o Obi é muito importante. Até rituais que estão fora do contexto candomblé e religião tradicional iorubá, mas que também são utilizados o Obi como um culto umbandista chamado Banto Amerídeos, onde o Obi, na verdade, é o elemento principal. O seu iniciado é sentado num apoti, num banco, e é colocado um copo d'água com um Obi dentro, e ali toda a reza é direcionada ao Obi, enquanto a feitura deles acontece. Esse ritual é um ritual muito próximo a Umbanda Molocô, está muito ligado a Angola, enfim, mas onde também é utilizado o Obi. Então são inúmeras as utilizações do Obi. É utilizado em Ossé, né, que é o ato de se limpar o Ibá, de colocar ali os elementos necessários para que o Ibá seja renovado na sua força. Como eu falei, serve como alimento também para o orixá. Apenas um orixá não se alimenta de Obi, que é Xangô, e eu vou explicar o porquê disso, tá certo? E existem alguns itãs falando sobre Obi. Bom, um dos Odus que fala sobre Obi é o Odu Ogbê, tá certo? O primeiro Odu na ordem de Fá, Odu Ogbê, ele fala sobre Obi. Tá? Existem 2 itãs mais conhecidos em relação ao Obi. O primeiro deles é que o Obi é um orixá e que ele veio à Terra para ajudar as pessoas. E passado algum tempo, por uma questão de soberba, o Obi passou a não consultar mais para as pessoas, a não ajudar. E Exu levou isso até Olodumare, e Olodumare por 3 vezes veio à Terra se disfarçando e pedindo ajuda. E Obi negou a atendê-lo. E da 3ª vez, Olodumare, como um ato punitivo, transformou Obi numa planta, né, para que ele fosse usado em todas as cerimônias e rituais e para que ele ajudasse os seres humanos na forma de oráculo. Isso é um itã, tá certo? Existe um outro itã que fala sobre Ossanhe, onde o pai de Ossanhe mandou que ele arrancasse algumas ervas que seriam um pé de Obi. Ele se negou a arrancar essa erva e
o pai de Ossanha consultou ainda Ifá, consultou Orúmila, e Orúmila disse que ele era o escolhido para que falasse de ervas e liberasse o ofó das ervas. E ele não atendeu a essa explicação de Orúmila, expulsou Ossanha, e Ossanha acabou por envenenar todo o plantio que estava ali no reino do pai dele, né? E foi procurado por Orúmila e foi convencido a desfazer isso com a prerrogativa de que aqueles produtores dessem 1/3 da sua produção para Ossanha, tá certo? E as coisas voltaram ao normal, a paz foi restabelecida, a produção de plantas continuou, e Ossanha falou para Orúmila que aquela planta era Obi e que ele consultasse Obi sempre que ele quisesse saber sobre o caráter de alguma pessoa. E Orúmila passou a consultar com Obi para saber coisas sobre pessoas, enfim, é uma forma de oráculo também, tá certo? Em relação à não utilização de Obi por Xangô, também existem 2 Itãs. O primeiro Itã, também conhecido, o mais conhecido, mais difundido, é que as Adjés quiseram pregar uma peça nos homens e assustaram os homens e todos correram, menos Xangô. Xangô ficou porque ele não se assustou com aquilo, ele sabia que aquilo não era verdade, e as Adjés não gostaram disso, elas se sentiram humilhadas, e como uma forma de vingança, elas acabaram empurrando a filha de Xangô de um pé de Obi, e essa veio a óbito. Também dizem que por conta disso, Xangô consultou Ifá e por isso ele conseguiu ir ao mundo dos mortos e voltou de lá como o grande Babaodjé, o grande Alapini, né, o criador do culto de Egungun, tá certo? O segundo Itã, esse guarda, na minha opinião, uma relação maior com a realidade. Diz que Xangô não utiliza Obi em seus cultos, né? A forma de cultuar Xangô não utiliza Obi, porque Xangô teria se enforcado num pé de Obi, tá certo? Então ele guarda uma relação, na minha opinião, maior com a realidade, mas esses 2 Itãs são bastante difundidos na cultura de Orixá, tá certo? Esse vai ser meu primeiro vídeo editado, gente. Eu vou passar para vocês 2 rezas de Obi. Uma reza que é a reza que é utilizada no candomblé e uma segunda reza que é utilizada na religião tradicional iorubá, tá certo? Não se preocupem, porque eu vou escrever toda a reza na descrição com a devida tradução, tá certo? Então esse vídeo ele vai ter uma pequena pausa e vai entrar uma parte editada onde eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer a reza para vocês, tá? Fazendo uma pequena demonstração, tá certo? E eu espero que vocês gostem das rezas e depois eu volto, depois dessa pequena edição eu volto para falar mais algumas coisas para vocês. Bom, como eu falei para vocês, eu vou ensinar 2 rezas de Obi, sendo uma utilizada no candomblé e uma utilizada no culto tradicional iorubá, tá certo? A primeira é a reza utilizada no candomblé. Segura-se com a mão direita, Omi Tutu, água fresca, molha-se o Obi. Obi Kosi Iku, Obi Kosi Arum, Obi Kosi Ofó, Obi Kosi Edjé, Obi Kosi Fitibo, Obi Kosi Araiku Babauá. Troca-se o Obi de mão, Omi Tutu, molha-se o Obi. Obi Nibi Iku, Obi Nibi Arum, Obi Nibi Ofó, Obi Nibi Edjé, Obi Nibi Diná, Obi Nibi Fitibo, Obi Xeô, Obi Reô. Bom, após a reza, o Obi é lançado e após ele ser lançado, canta-se
a seguinte cantiga: Baragadá, obila, ocan, Baragadá, obila, ocan, Baragadá, obila, ocan. Bom, agora vamos à reza pelo culto tradicional iorubá. Omi tutu, olha-se o obi, obireo, obinibé iku, obiubé iku fum omoi, obinibé ofó, obiobé iku fum omoi, obinibé exé, obiubé iku fum omoi, obé eba, obiobé eba fum omoi, obiobé omó araye oboju peté, obinibé omó araiofum omoi. Tá? Então essa é a segunda reza, é a reza do culto tradicional iorubá. Não se preocupem, porque esta reza, as duas rezas estarão escritas e traduzidas na descrição do vídeo. Gente, como vocês viram, eu passei duas rezas para vocês, uma que é mais usada no candomblé, outra que é mais usada no culto tradicional iorubá, mas as duas rezas são igualmente boas. A diferença realmente é só uma questão de hábito, tá? Não vejo nenhuma grande diferença, as duas podem ser utilizadas, aí é uma questão de escolha, tá? Existem outras, tá certo? E no próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre as quedas de obi, vou dar exemplos de uma utilização maior de obi, tá certo? E eu queria deixar claro também que no obi não é permitida, pelo menos aqui no que a gente aprende, tá? A utilização de obé, de faca. Então o obi ele não pode ser aberto, ele não pode ser utilizado faca, tá certo? Não pode ser utilizado obé, tá? Ele é todo com manuseio sem qualquer tipo de ferramenta, tá certo? E num próximo vídeo, como eu disse, nós vamos falar sobre as quedas de obi, sobre o que pode significar ou não determinadas quedas e trazer alguns entendimentos, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como sempre, toda semana estou aqui postando um vídeo, fazendo pesquisa para aprofundar um pouco mais os assuntos, tá certo? E eu espero que vocês tenham gostado, vamos trazer outros, tá certo? Um grande abraço a todos, fiquem com orixá.